Até agora, na nossa aula, a gente viu alguns aspectos importantes para a escuta, a atenção e o cuidado quando alguém está em um momento que pensa, que fala sobre a morte, sobre o suicídio, né? Considerando a nossa matéria de história da psicologia, eu trouxe alguns elementos de como que a morte e o suicídio foram vistos no decorrer da história, considerando que as concepções sobre o que é a morte, o que é morrer, os motivos para viver, os motivos para alguém que morre, eles são também históricos. Como que a gente pode pensar a questão do suicídio em uma perspectiva histórica? Eu me baseei nesse livro que chama Crise Suicida, Avaliação e Manejo, de um psiquiatra chamado Bottega, e ele tem um capítulo sobre a história. Ele começa contando sobre a antiguidade greco-romana, em que havia uma aceitação, uma espécie de tolerância ao suicídio. Não tinha o mesmo estranhamento, ou a mesma força no sentido de tentar impedir, porque, em alguns casos, o suicídio era visto como uma escolha racional e cuidadosa. Como assim? Até mesmo as autoridades concordavam, consentiam, que, em alguns casos, o suicídio seria uma decisão, seria uma escolha. Tinha até mesmo um estoque de cicuta, se a pessoa desejasse, escolhesse morrer, e as autoridades concordassem, ela poderia tomar o veneno, isso teria a concordância. Os motivos, eles tinham muito a ver com a honra, por exemplo, os valores da pátria, os valores patrióticos. Se a pessoa sentisse que, de alguma forma, ela tinha ferido o país, ferido os valores coletivos, a morte dela seria uma escolha como uma espécie de punição para evitar a desonra. A desonra era considerado algo pior do que a morte. Viver em desonra seria algo pior do que a morte. E não teria como ser um desrespeito aos deuses, porque os deuses, na época, muito dos mitos, viam a morte com naturalidade, como uma espécie de heroísmo. Quando você prioriza o coletivo, prioriza os valores coletivos, prioriza a honra, a morte pode ser uma escolha considerada correta. É bem diferente de como nós vemos hoje. Mas se a vida, um grande valor é a coletividade, outro grande valor é a honra, nesse caso, quando alguém escolhia morrer por esses motivos, era considerado uma escolha válida. Já na Idade Média, houve um poder maior, um crescimento do poder da Igreja Católica. E dentro das crenças, das referências da religião católica, a vida é vista como um presente de Deus. Então, quando alguém tira a própria vida, é como se estivesse contrariando algo que foi dado por Deus, um presente que foi dado por Deus, uma decisão que cabe a Deus. Não há, então, nesse universo de referências, o direito de morrer, o direito de escolher a morte. Seria uma espécie de pecado e teriam punições, teriam consequências como tormentos eternos, São Tomás de Aquino chegou a dizer que o suicídio é o pior dos pecados, porque enquanto com os outros pecados as pessoas podem se arrepender, o suicídio não deixa chance de arrependimento. Então, desperatio era um estado considerado inspirado na ação do demônio. O suicídio não era visto como uma escolha racional, não era visto como uma questão existencial do sujeito, mas sim como um pecado, como contrariar a vontade de Deus. Foi também nesse momento que o suicídio em diferentes lugares se tornou crime, e as penas, como que você vai punir alguém que morreu? Seria que a família seria privada da herança. Então, o suicídio visto como um pecado, o suicídio visto como um crime. Foi no século XVII que viver ou morrer passou a ser visto como um dilema,
associado à angústia, uma questão existencial. Nós veremos mais sobre isso. E no fim do século XIX, passagem para o XX, foi se aproximando de como nós vemos hoje, uma questão de saúde. Deixa de ser visto como um crime, porque tem a ver com a saúde, como está a saúde psicológica da pessoa, como está o cuidado com a saúde mental. Aumentaram os estudos, então se tornou um tema científico, já não está no registro do pecado, do crime, da punição, mas no registro do cuidado com a saúde, um problema científico. Então, aqui a gente tem um esquema que eu peguei do livro do Bottega, né? Enquanto na antiguidade greco-romana predominava a tolerância, um ato de liberdade relacionado à honra, mas só os cidadãos livres poderiam, os escravos não, mas havia uma maior aceitação. Na Idade Média, a gente conhece mais essa visão, que é uma visão de condenação, né, associada ao pecado, à influência de forças demoníacas, algo a ser punido. E na Idade Moderna, uma questão de saúde pública, né? Uma pessoa que teve muita influência em como a gente vê o dilema da existência é William Shakespeare. Numa frase muito conhecida de Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão, nós vemos um dilema existencial. Foi em 1600 que em Hamlet essa frase foi escrita, foi produzida. Eu vou ler para vocês o trechinho. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz? Ou pegar em armas contra o mar de angústias e, combatendo, dar-lhe fim? Morrer, dormir, só isso. E com o sono, dizem, extinguir dores do coração. Aqui em 1600, a gente tem muito do que é associado ao suicídio, ainda nos dias de hoje, diante de uma angústia existencial muito grande, uma dor existencial muito grande. Né, haver uma forma de lutar contra essa angústia, de dar um fim, e com a morte, uma espécie de sono, né, extinguir essas dores. Então, eu imagino que vocês já tinham ouvido a frase ser ou não ser, mas agora vendo o trecho todinho, a gente percebe como tem essa busca de, com angústias muito grandes, lutando contra as dores da existência, haveria uma forma de colocar um fim? Haveria uma forma de encerrar? Ser ou não ser? Eis a questão. Foi também no século XVII que foi publicado o primeiro livro do Robert Burton, chamado Anatomia da Melancolia, em 1621, em que essa ideia da morte associada às dores, às angústias, apareceu. Ele fala, as pessoas se matam porque suas vidas se tornam intoleráveis. O inferno, né, na Idade Média tinha toda essa referência católica, religiosa. Aqui vem um inferno interior, um inferno subjetivo, um inferno psicológico. Ele diz, se há inferno neste mundo, ele se encontra no coração do homem melancólico. E era considerado algo próprio à formação, né? Como se houvesse um humor, uma bilis negra que levava a essa melancolia, que levava a uma dor muito intensa na vida. Ele pensa nesse livro questões como predestinação, os fatores sociais, os comportamentos individuais, e ele julgava também que as pessoas mais cultas eram mais vulneráveis, né? Elas poderiam ter uma inclinação para pensar sobre a morte. Esse livro, publicado em 74 pelo Goethe, ficou muito conhecido, inclusive tem uma ideia de um efeito Werther, porque é um livro romântico, é um livro do romantismo, né? E nesse livro são contados os sofrimentos do protagonista, e ele encontra como fim para esses sofrimentos o suicídio. Muitas pessoas que leram, né, esse romance foram se envolvendo com os sofrimentos expressos pelo personagem, e teve um aumento no número de suicídios. Então, até hoje, as pessoas pensam assim nesse efeito. Como é quando um personagem representado como um protagonista, como alguém que traz sua história, fala de um suicídio. Hoje a gente sabe que falar do suicídio pode ser uma forma de cuidar, mas no caso de 74 foi um efeito que deixou as pessoas perplexas, né? Pessoas que buscaram a morte após ler um romance que falava de suicídio.
Durkheim, talvez vocês tenham ouvido falar dele na matéria de sociologia, né? Ele associou o suicídio com o contexto da Revolução Industrial, no sentido de que as relações foram ficando cada vez mais impessoais, os afetos foram ficando mais distantes, a urbanização e a industrialização, né, foram esvaziando alguns sentidos que tinham pré-existência, esvaziando alguns sentidos do vínculo social. Então, ele vai olhar para o suicídio olhando para a sociedade, para as relações sociais, para os problemas sociais, né? Uma falta de integração. O que acontece quando as referências se desestabilizam, quando os fatores se desestabilizam? A prevenção, então, é uma ideia recente. Aqui estão alguns grupos, né, que visam a prevenção. Em 1906 foi o primeiro chamado Exército da Salvação, em Londres. Também em 1906, a Liga Nacional Salve uma Vida, de Nova York. E no Brasil, o primeiro centro de prevenção foi o CVV, que até hoje existe. O número é 188, né? A ligação é gratuita, e ele começou em 1962, na cidade de São Paulo. Foi em 1990 que a Organização Mundial da Saúde definiu o suicídio como um problema de saúde pública, que é a visão que predomina hoje, que embasa a nossa busca por cuidado, atenção e sensibilidade, né? E isso foi inspirando a prevenção em âmbitos nacionais. Em 1990, 28 países formularam planos e diretrizes. Por quê? Tabus, estigmas e vergonha prejudicam a prevenção, prejudicam o cuidado. Então, as campanhas visavam superar essa dificuldade de que as pessoas procurem acompanhamento profissional, procurem serviços de saúde. Foi, então, a partir da década de 90, que cresce esse movimento de conscientização, do fortalecimento dos serviços de atendimento, e foi em 2003 que o dia 10 de setembro, no caso hoje, o dia que eu estou gravando essa aula, foi marcado como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. É assim que nasce o que nós chamamos hoje de Setembro Amarelo. Então, a ideia deste vídeo foi a gente conversar um pouquinho sobre os fatores históricos, né? E nessa aula em que eu trouxe um pouco das ideias da psicologia, de como é a atenção, o cuidado e a sensibilidade a pessoas que estão pensando em suicídio, que tentam suicídio, que estão em situações de emoções muito dolorosas e muito difíceis. Eu vou colocar aqui também um vídeo sobre a escuta clínica. Vocês estão no primeiro ano, então muita coisa ainda será trazida e discutida sobre o contexto clínico dos atendimentos. O vídeo é mais para vocês conhecerem. Eu vou gravar para uma outra matéria, mas eu penso, poxa, vocês podem ter curiosidade, então eu vou colocar aqui como é a escuta clínica quando estamos atendendo alguém que está pensando em suicídio, que tem ideias sobre suicídio ou mesmo planos, tentativas. Ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da ajuda clínica. E às 9 horas no Meet, se vocês quiserem conversar, a gente pode falar um pouco sobre esse assunto também.